Amados irmãos, muito boa noite a todos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Somos gratos ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos concede de compartilhar a Sua palavra com a igreja. Quero já de antemão agradecer as pessoas que têm acompanhado a nossa transmissão e que não são membros de nossa igreja, nosso carinho especial a todos os nossos visitantes. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Oremos. Aí onde você está, baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Pai, nós queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor pela vida da tua serva Ana Rosa. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado da tua serva. Seja sobre ela, ó Pai, a tua graça. Concede, ó Deus, a tua filha longevidade, saúde e paz. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a vida dela. Nós te agradecemos, ó Deus, pela sua existência. Obrigado, ó Deus, porque ela é tão especial, tão querida para a nossa igreja. Queremos, ó Pai, nessa noite apresentar diante do Senhor a vida do Valdir e a sua família, bem como também a Miriam, ó Deus, e o José Carlos. Clamamos, ó Deus, pela vida do José Carlos. Sabemos, ó Deus, da gravidade da sua saúde. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abençoar, restaurando, ó Deus, completamente. Colocamos, ó Deus, a vida dele diante do Senhor. Oramos também, ó Deus, pela vida da Miriam, que o Senhor, ó Deus, possa dar a ela aquilo que ela precisa, Senhor. Atende, Senhor, a necessidade da tua serva. Restaura, Senhor, também a sua saúde, nós lhe pedimos. E abençoe grandemente, ó Deus, o lar do Valdir, não somente do Valdir Pasquato, mas de todos aqueles que nessa noite, ó Pai, ouvem a tua palavra, todos aqueles que buscam pelo teu nome. Pai, rogamos, ó Deus, que o Senhor cuide dos nossos lares, proteja-nos do mal, dá-nos, ó Deus, da tua paz, fortalece, ó Deus, a nossa fé. Não permita, Senhor, que nós sejamos tomados pelo desânimo, pelo abatimento, mas que antes, ó Pai, tenhamos a nossa fé, a nossa esperança renovados no Senhor, sabendo que o Senhor cuida de nós, sabendo que em todas as coisas, ó Pai, o Senhor tem sempre o melhor para aqueles que te amam. Oramos, ó Deus, em favor de nossa cidade, pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe, ó Deus, a população de Cacoal, guardando, ó Deus, a cada um de nós, livrando-nos, ó Pai, dessa terrível enfermidade, ó Pai. Oramos também, ó Deus, pelo nosso estado, pelo nosso país, pela economia. Senhor, rogamos, ó Pai, por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão desassistidos, ó Pai. Supre, Senhor, as suas necessidades, ó Pai. Nós pedimos estas bênçãos, nós buscamos ao Senhor, ó Pai, porque Tu és a nossa única esperança. Nós precisamos, ó Deus, de fato, sermos cuidados pelo Senhor. Ó Pai, que nós também não venhamos a fraquejar em nossa fé, que nós não venhamos, ó Pai, a tropeçar, mas que antes o Senhor nos dê um coração disposto, ó Pai, a buscar a Ti, a ouvir a Tua palavra, ó Deus, a vivermos o Teu Evangelho. Pai, rogamos, ó Deus, essas bênçãos sobre nós, ó Deus. E agora, ó Pai, que faremos a leitura da Tua palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração. Edifica, Senhor, as nossas vidas. É o que nós te pedimos, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, eu quero então convidá-los para que abramos a palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 5, do versículo 5 ao versículo 6. Gálatas 5, de 5 a 6, esse é o texto que vamos meditar nessa noite. Vou dar um tempinho aqui, você pode buscar a sua Bíblia, pega lá a sua Bíblia, seu caderninho para fazer as suas anotações. Gálatas capítulo 5, do versículo 5 ao versículo de número 6. Esse é o texto que vamos meditar nessa noite, com a graça do nosso Deus. E mais uma vez, eu aproveito enquanto os irmãos estão abrindo as suas Bíblias aqui para agradecer as pessoas que não são membros de nossa igreja, mas que estão acompanhando regularmente a nossa transmissão. Obrigado por você estar nos acompanhando, obrigado por você estar prestigiando os trabalhos de nossa igreja. Que Deus o abençoe e que quando voltarmos às nossas normalidades, os trabalhos normais, você possa também visitar a nossa igreja, conhecer de perto a nossa família da fé. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. Gálatas 5, de 5 a 6. A palavra do Senhor assim nos diz: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé.
porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Mas a fé que atua pelo amor. Meus amados irmãos, o que significa viver no Espírito? O que significa caminhar pelo Espírito? Para muitas pessoas, viver pelo Espírito é ter visões, é praticar a grossolaria. Para muitos, viver no Espírito é viver numa atmosfera sobrenatural, como muitos costumam dizer. Nós, nessa noite, queremos meditar acerca desse tema, o que é viver no Espírito. Para que nós possamos ter uma melhor compreensão sobre esse tema, é de suma importância que nós consideremos o propósito dessa carta, por que Paulo escreve esse capítulo e por que ele quer levar os seus leitores, os destinatários dessa carta, a terem uma vida conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Lembremos que Paulo ele escreve essa carta com o objetivo de confrontar os mestres do judaísmo que estavam ensinando uma heresia nas igrejas cristãs, que era necessário que se praticasse a circuncisão, guardasse as festas do calendário judaico e também se abstivesse de alguns alimentos para que a pessoa fosse salva. Ensinavam esses falsos mestres que a fé em Cristo Jesus não era suficiente, que além da fé em Cristo Jesus, era necessário que estas coisas também fossem observadas. Paulo, então, confronta o legalismo por parte desses mestres judaizantes, como nós vimos na semana passada, mostrando que, de fato, o ensino deles estava conduzindo as pessoas não à salvação, mas, de fato, à condenação eterna. E o objetivo desses versículos que nós separamos para a nossa meditação é mostrar que somente uma vida no Espírito pode nos conduzir à vida eterna, que somente uma vida no Espírito pode nos conduzir à salvação. Lembremos, é importante que nós afirmemos que nós somos salvos pela graça de Deus, por aquilo que Cristo Jesus fez por nós. Nós afirmamos que o homem não é salvo pelo seu esforço, o homem não é salvo por aquilo que ele faz, mas ele é salvo pela graça de Deus. E a evidência de que fomos salvos pela graça de Deus está numa vida no Espírito. Como é que eu posso saber que fui alvo da graça de Deus? Como é que eu posso saber que fui eleito? Quando eu vivo no Espírito, quando eu vivo pelo Espírito. Então vejamos então, meus amados irmãos, o que é viver pelo Espírito. Em primeiro lugar, viver no Espírito, meus amados irmãos, é ter esperança. Se você puder, anote isso. Viver no Espírito é ter esperança. Vejam vocês que no versículo 5 nós encontramos a seguinte expressão: aguardamos a esperança da justiça. Paulo fala que viver pelo Espírito é viver pela fé, é viver aguardando a esperança, é viver no Espírito. Portanto, meus amados irmãos, nós esperamos o retorno de Cristo Jesus. Nós esperamos a volta do Redentor. E sabemos, meus amados irmãos, que quando Ele voltar, nós estaremos com Ele no novo céu e na nova terra. Nós temos a esperança de que a nossa história tem um final feliz. Nós temos esperança de que nós viveremos para sempre. Nós temos esperança de que entraremos nos portões celestiais. Eu quero aqui rapidamente destacar essa expressão aqui, a esperança da justiça. Que sentido é essa expressão? Como podemos compreender esse termo? Lembramos, meus amados irmãos, que nós somos justificados não por aquilo que nós fazemos, mas somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Então, todos nós estávamos debaixo da ira de Deus por causa dos nossos pecados. E a ira de Deus está acesa de forma justa contra nós, porque nós afrontamos a santidade do Senhor contra os nossos pecados. Não é uma ira sem propósito, mas é uma justa ira, porque nós afrontamos a santidade de Deus com as nossas iniquidades. Porém, era necessário que alguém nos representasse,
que alguém pudesse pagar pelos nossos pecados, que alguém nos justificasse perante o Senhor. E quem nos justificou diante de Deus? Cristo Jesus, seu Filho. Quando ele morreu na cruz, ele levou sobre si os nossos pecados, ele pagou a nossa conta, e nós já sabemos que não somos mais salvos por aquilo que fazemos. Não somos salvos pelas nossas obras, pelo nosso esforço, pelo nosso empenho religioso. Não somos salvos por estas coisas. Somos salvos porque cremos que em Cristo Jesus fomos justificados. Essa é a nossa esperança. E é por isso que Paulo ele usa esse termo, aguardamos a esperança da justiça. Os judaizantes, eles haviam estabelecido um sistema próprio de justificação. Eles afirmavam, olha, você tem que obedecer à lei, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você fazendo essas coisas, você há de ser justificado. Paulo diz, não. Nós não somos salvos por aquilo que a nossa mão pode produzir, pelo aquilo que nós podemos fazer, pelo nosso empenho e esforço. Não, nós somos justificados por Cristo Jesus. Lembramos de Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Então é por isso que Paulo diz que temos essa esperança na justiça. Então, em primeiro lugar, viver pela fé é saber que fomos justificados em Cristo Jesus dos nossos pecados. É crer que a nossa história tem um final feliz. É crer que viveremos com Cristo por toda a eternidade no novo céu e na nova terra. Nós somos um povo que tem esperança. Podem tirar todas as coisas de nós. Podem nos tirar a liberdade, tomar os nossos bens, podem nos perseguir, mas nós descansamos nessa esperança de que um dia reinaremos com Cristo Jesus. Como eu falei pela manhã, Escola Bíblica Dominical, herdaremos a terra para sempre. Temos esperança. Sabemos que dias melhores virão. Nossa esperança não está nesse mundo. Nossa esperança não está nessa existência. Nós olhamos para o céu. Olhamos para a glória que há de ser revelada na vinda de Cristo Jesus. A segunda lição que nós aprendemos sobre o que é viver no Espírito. Viver no Espírito, meus amados irmãos, em segundo lugar, é ter fé. Viver no Espírito é ter fé. Chama a sua atenção para o versículo de número 6, quando Paulo diz o seguinte: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé. Notem vocês que os mestres judeus que haviam ali disseminado esse ensino nas igrejas da Galácia, eles insistiam na questão da circuncisão. Para eles, a circuncisão era algo de suma importância, que a pessoa sem ser circuncidada, ela estava condenada. Eles colocavam a circuncisão em pé de igualdade, em alguns momentos até superior à fé em Cristo Jesus. E Paulo chega e diz, não, a circuncisão ou a incircuncisão não tem valor nenhum. O que tem valor é a fé. E aqui Paulo ele está falando sobre a fé salvadora, a fé em Cristo Jesus. Viver no Espírito é ter fé em Cristo Jesus. E é importante rapidamente que nós façamos aqui uma definição do termo fé. Eu não estou falando sobre aquele sentimento que temos muitas vezes que as coisas vão dar certo, né? Quando nosso time joga de futebol, a gente costuma dizer, eu tenho fé que meu time vai vencer. Quando a gente faz um vestibular ou uma prova, eu tenho fé que você aprovar. Nós não estamos falando dessa atitude mental positiva. Nós estamos falando sobre a fé em Cristo como um meio necessário para a nossa salvação. E essa fé, ela não vem do homem. O homem natural, ele não é capaz de produzir essa fé. Essa fé vem do Espírito. E é por isso que o tema da nossa mensagem essa noite é justamente viver no Espírito. Porque o Espírito Santo de Deus, ele produz essa fé em nosso coração. É o próprio Espírito que nos habilita, é o próprio Espírito que nos capacita
capacita a crer em Cristo Jesus. Se o Espírito Santo de Deus não abrir os nossos olhos, iluminar a nossa mente, iluminar o nosso coração, nós não podemos crer em Cristo Jesus. Portanto, meus amados irmãos, viver no Espírito é justamente ter a fé em Cristo Jesus. Mas o nosso coração rebelde, o nosso coração muitas vezes pecaminoso, ele tem a triste tendência de rejeitar essa verdade e de querer se apoiar em coisas feitas pelas mãos do homem para se assegurar quanto à sua salvação. Me permita aqui pelo menos citar 3 exemplos, talvez os mais comuns que nós enxergamos da tentativa do homem de garantir a sua salvação. Primeiro, tem aqueles que creem que a sua religião ela é suficiente para a sua salvação. Alguns afirmam que por fazerem parte da igreja tal ou pertencerem ao segmento tal, são salvos e creem que pelo fato de irem à igreja, fazerem as suas contribuições regulares, por todo o cumprimento de um manual eclesiástico, essas pessoas hão de alcançar a salvação. A palavra de Deus mostra claramente que isso é um grande erro, é um grande engodo. Na verdade, eu e você precisamos crer que a nossa salvação ela está firmada, alicerçada em Cristo Jesus. Nós temos um compromisso com a igreja porque estamos unidos a Cristo. Nós nos dispomos a servir ao Senhor Jesus em uma igreja porque primeiro fomos alvos da graça de Deus, porque fomos salvos em resposta à salvação, é que vem o serviço religioso, é que vem a disposição em servirmos ao Senhor, não para alcançarmos a salvação, mas justamente pelo fato de já ter sido salvos. Algumas pessoas creem que hão de ser salvos pelas suas atitudes, pela sua conduta moral. Talvez você já se deparou com pessoas que falam o seguinte: bom, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca adulterei, eu nunca menti, eu nunca enganei. Algumas pessoas creem porque têm um padrão moral alto e isso lhes é suficiente para alcançarem a salvação e a vida eterna. Amados irmãos, lembremos de Efésios 2,9, que diz: não de obras para que ninguém se glorie. O homem ele não é salvo pelas suas obras, pela sua conduta moral, por aquilo que ele faz, mas o homem ele é salvo por aquilo que ele crê, pela fé que ele possui em Cristo Jesus. E deixa eu explicar algo importante sobre a questão da moralidade. Toda boa virtude, toda boa dádiva não vem do homem natural. O homem natural, por si mesmo, ele é incapaz de fazer o bem. Nós enxergamos a nossa própria natureza quando a gente faz o mal. E provavelmente você já reparou nisso, né? Que eu e você não precisamos de esforço para fazer o que é mal. Nós não precisamos nos empenhar para fazer aquilo que é mal. O mal flui de forma natural. Quando menos a gente espera, lá estamos nós fazendo coisas que nos desagradam e que a gente sabe também que desagradam ao Senhor. Portanto, eu e você precisamos entender que a bondade vem de Deus. Tudo aquilo que o homem faz de bom, ele faz porque Deus o capacita a fazê-lo. É o que dentro da teologia nós chamamos de graça comum. E a graça comum, ela atinge tanto aos salvos quanto os não salvos, tanto os eleitos quanto os incrédulos. Mesmo que você encontre uma pessoa boa, que negue a Cristo, todo o seu ato de bondade só é possível que seja feito ou manifesto porque a graça de Deus está sobre a vida desta pessoa. Ele faz fruto da graça comum. Então, o homem não tem nada de bom para apresentar a Deus para a sua salvação, que justifique a sua salvação, porque quando ele faz alguma coisa boa, ele não faz por algo ser natural, mas ele faz justamente porque Deus o habilita, porque Deus o capacita a fazer. É isso que a Bíblia nos ensina, é isso que a palavra de Deus nos mostra com clareza. Uma terceira forma também que as pessoas creem que dessa forma hão de ser salvas é através da contribuição, da generosidade, de esmolas, de atos de caridade.
Algumas pessoas falam, olha, eu pego o que eu tenho, eu dou para o necessitado, eu contribuo com o orfanato, eu contribuo com o asilo, e eu creio que fazendo isso eu vou alcançar o meu lugarzinho lá no céu. Já ouviu pessoas que falam assim? Meus amados irmãos, nós não somos salvos pelos nossos atos de caridade, pela generosidade, de forma nenhuma. Volto a insistir, viver pelo Espírito é ter fé em Cristo Jesus. A caridade e a generosidade têm lugar sim na vida do cristão. Ele sabe que por ter sido salvo, ele sabe que por ter sido alvo da graça de Deus, ele deve viver de forma generosa, ele deve ser sensível para com quem necessita, ele deve ter o coração aberto para contribuir. Mas ele o faz não para ser salvo, mas ele o faz porque já foi salvo. Portanto, você que nessa noite me ouve, eu gostaria que você pudesse entender essa verdade. O que é necessário para que o homem seja salvo? Crer em Cristo Jesus. Todas as demais coisas devem ser respostas àquilo que Cristo fez por nós. Ele nos amou primeiro. E pelo fato de Ele ter nos amado primeiro, devemos nós, então, servirmos ao Senhor na igreja, buscarmos uma vida reta e santa diante do Senhor e sermos sensíveis para com os necessitados. Não para sermos salvos, mas porque já fomos salvos. Vimos até aqui, meus amados irmãos queridos, duas verdades à luz do texto sobre o que é viver no Espírito. Vimos até aqui que viver no Espírito significa ter fé. Viver no Espírito significa, como vimos em primeiro lugar, ter esperança. E em último lugar, viver no Espírito significa ter amor. Viver no Espírito significa ter amor. Chama a sua atenção para o finalzinho do versículo 6, que diz o seguinte: mas a fé que atua pelo amor. A fé que atua pelo amor. Meus amados irmãos, eu e você somos identificados como pessoas que vivem no Espírito pela prática do amor. E o amor é a atitude. Se a fé é algo subjetivo, abstrato, o amor é algo palpável e concreto. O amor é algo que se vê. Como é que nós podemos mostrar ao mundo que temos fé em Cristo Jesus? Através da prática do amor. E é por isso que Paulo ele usa, eu chamo a sua atenção no versículo 6, essa expressão, mas a fé que atua pelo amor. Pode ser por nós compreender essa expressão, mas a fé que se manifesta pelo amor. A palavra do Senhor Jesus em João, capítulo 13, versículo 35, diz: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. E eu gostaria aqui, meus amados irmãos, de ajudar vocês a entenderem um pouco mais sobre o amor cristão, o que é o amor cristão e quais são as características do genuíno amor cristão. Em primeiro lugar, o amor cristão ele se manifesta por uma atitude da nossa parte de tratarmos todas as pessoas de forma igual, sem acepção de pessoas. Devemos amar as pessoas de todas as raças, de todas as condições sociais. Devemos amar as pessoas de todas as idades, independente do sexo, da condição econômica e financeira e da sua origem etimológica. É isso que Deus espera de nós. Nós não podemos dar preferência aos ricos, nós não podemos desprezar os pobres. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos amar a todos sem acepção de pessoas. O amor que vem de Deus, o amor genuíno, ele se caracteriza por esta verdade: amar a todos sem acepção. A segunda característica do amor cristão é um amor sem interesse. E talvez esse aqui seja um ponto bem delicado, né? Amar sem interesse. Mas a Bíblia nos ensina essa gloriosa verdade. Amarmos as pessoas sem esperarmos, meus queridos, nada em troca. Muitas vezes nós acabamos nos frustrando porque quando a gente faz algo, a gente espera receber algo em troca. Mas o genuíno amor, o amor que vem da parte de Deus, é esse amor altruísta. É um amor que dá e não espera receber nada em troca. Na verdade, eu e você precisamos compreender
que nós já fomos muito bem pagos para amar, né? Já parou para pensar nisso? Nós já recebemos da parte de Deus todo o amor que nos é necessário. Ponto. Todo o amor, maior o amor do mundo, nós já fomos alvos deste. E agora, portanto, tendo em vista que já fomos muito bem pagos pelo próprio Deus, com o amor vindo dos céus, com o amor manifesto em Cristo Jesus, amemos. Mas ainda, quero lembrar você uma verdade, que receberemos da parte do Senhor a nossa recompensa, o nosso galardão, quando amarmos. Por isso, meus queridos, que nós devemos amar as pessoas, sermos generosos com as pessoas, tratarmos bem as pessoas, sermos gentis com as pessoas, porque na verdade nós receberemos do Senhor o bem que tivermos feito aqui em vida. Não fique esperando o reconhecimento das pessoas. Não fique esperando um muito obrigado ou algo em troca de alguém. Ame. Ame. Ame de forma altruísta. Dê. E saiba que você há de receber das mãos generosas do próprio Deus todo o bem que você fizer aqui na terra. E por último, o verdadeiro amor se manifesta por nós amarmos sem buscar reconhecimento. Nós não devemos amar esperando que as pessoas venham aplaudir a nossa atitude. Nós não devemos amar esperando que os holofotes sejam ligados sobre nós para que nós venhamos a ter fama, destaque e reconhecimento. Não, não precisa. Ame sem tocar trombetas. Ame sem ligar as sirenes. Ame sem buscar o estrelismo. Faça sabendo que o Deus Todo-Poderoso, o Deus que te ama, o Deus que te salvou, Ele tudo vê. Ele tudo vê. Amor é termos uma atitude de amarmos a todos sem acepção. Amar é não buscar próprios interesses. Amar significa não buscar reconhecimento vindo do próprio homem. Nós vimos, meus amados irmãos, que viver no Espírito nessa noite significa ter esperança, fé e amor. Essa é a tríade, podemos dizer assim, principal de Paulo, né? São as três palavras que mais Paulo usa ou faz menção indireta no Novo Testamento: fé, esperança e amor. Viver no Espírito é manifestar essas virtudes. E agora, eu gostaria que você pudesse, antes de orar comigo, refletir sobre a mensagem dessa noite. Você tem vivido no Espírito? Aonde você tem colocado a sua esperança? Nas coisas desse mundo ou na glória do porvir? Você tem tido fé em Cristo Jesus? Ou você é um daqueles que ainda se agarra naquilo que você faz, nas suas atitudes, na sua moralidade? Você tem amado como a palavra de Deus exige de nós? Lembremos que Deus é amor e porque somos teus filhos, nós devemos também amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. Cristo é a referência do nosso amor para com o próximo. Vamos orar? Pedindo ao Senhor Deus que nos ajude a viver no Espírito, a caminhar no Espírito, a andarmos conforme a sua vontade. Pai, obrigado a Deus pela sua palavra, obrigado a Deus porque o Senhor tem nos guardado, tem nos abençoado sempre, e pedimos a Deus que o Senhor venha nos ajudar a viver no Espírito, ó Deus, que o Senhor nos dê fé, esperança e amor, para que nós obedeçamos sempre, ó Pai, a tua palavra. E apresentamos, ó Pai, diante de ti, a vida do José e do Rômulo, que estão internados em Porto Velho. Pedimos, ó Deus, a bênção do Senhor sobre eles. Cura, Senhor, restaura a saúde destes. Oramos também, ó Deus, pelo Valdivino, pedindo a Deus que o Senhor abençoe a sua vida. Nós não sabemos qual é a sua necessidade, mas o Senhor sabe. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha atender a necessidade do teu filho. Oramos também, ó Deus, pela vida do teu servo Belarmino, pela sua família, em especial a Lana, ó Pai, que tem trabalhado no hospital. Guarda, Senhor, abençoe, ó Pai. Peço, ó Deus, que o Senhor venha livrar toda esta família de todo o mal. E oramos, ó Deus, pela Michele, pela Ana, ó Deus, que está com Covid, que é a tia da Michele.
Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha restaurar a sua saúde, livrando, ó Deus, de toda esta enfermidade. Pai, pedimos que o Senhor nos dê uma semana de paz, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha guardar os idosos da tua igreja. Guarda, Senhor, também os nossos filhos. Que o Senhor, ó Deus, proteja os nossos lares, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, abençoe também o nosso trabalho, para que não falte o sustento, ó Deus, sobre as nossas mesas, ó Pai. Fortalece a nossa fé. Não permita, Senhor, que venhamos a vacilar, não permita, ó Deus, que venhamos a enfraquecer, mas antes, ó Deus, renova os nossos corações, a nossa esperança no Senhor. Nós oramos, ó Pai, confiados em Ti, sabendo, ó Pai, que o Senhor está presente, cuidando de nós a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, muito obrigado a vocês que acompanharam a mensagem desta noite. Que Deus os abençoe. Mais uma vez eu quero fazer aqui um apelo. Se você puder, contribua com as pessoas carentes. Traga o seu alimento, traga o seu mantimento. De segunda a sexta-feira, a secretaria da nossa igreja está aberta no horário comercial. É tempo de nós nos unirmos e ajudarmos as famílias que estão necessitadas. Agradeço mais uma vez as pessoas que não são membros da nossa igreja, mas que estão acompanhando a nossa transmissão. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu carinho. Que você tenha uma ótima semana. Amanhã, às 19h30, se Deus assim permitir, continuaremos a exposição do livro de Provérbios. Vejo vocês amanhã, se Deus permitir, às 19h30. Saudades de todos. Saudades da igreja. Saudades do povo de Deus. Saudade do cafezinho, do abraço. Saudade das crianças. Saudade dos idosos. Que o Senhor abrevie esse tempo de afastamento. Que voltemos logo à casa do Senhor. Ore pelo seu pastor. Interceda por ele, para que Deus nos dê sabedoria, para que possamos continuar instruindo a igreja, cuidando da igreja. Se você precisar conversar com alguém, se você precisar desabafar, se você precisar de oração, procure o seu pastor, ligue para o seu pastor. Nós estamos à sua disposição para conversarmos, para orarmos juntos. Eu estou muito preocupado, porque nesse tempo de isolamento, de pandemia, muitas pessoas estão tristes e até mesmo alguns já estão desenvolvendo um processo de depressão. E isso tem me preocupado muito, tenho orado por essa situação. E nós podemos encontrar força no cuidado mútuo, nós podemos encontrar amparo na mutualidade cristã. Então, conte com o seu pastor, procure o seu pastor, converse com ele. Vamos orar juntos, vamos ler a Bíblia juntos, para que nós possamos superar esse tempo de afastamento. Deus abençoe. Uma ótima noite a todos, em nome de Jesus.